Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E como de costume, né, fazer a prévia da palestra, mas a gente faz um estudo desse livrinho maravilhoso aqui que é Jesus no seu dia a dia. E a gente escolhe um tema e vamos estudar um pouquinho. É puxão de orelha, não é? Prosseguir, né? É. Então vamos lá. Sugestões para o sucesso espiritual. Acho que precisa abaixar um pouquinho assim. Aquele que já possui a consciência desperta a ser... me perdoe. Aquele que já possui a consciência desperta acerca de si mesmo carece almejar o sucesso espiritual como meta primeira da sua vida. Para tal empreendimento, procure tratar todos com a mesma atenção, sem permitir que a condição financeira altere o tratamento. Bom, nós, de uma certa forma, a gente pode dizer que estamos progredindo no sucesso espiritual, sim ou não? Sim, com certeza. Acho que sim, todos nós já estamos. A partir do momento que nós temos a consciência, temos já um bom conhecimento da doutrina, assim, que nos mostra os caminhos que a gente tem que seguir, os ensinamentos de Jesus, principalmente, né, que ele nos passou ali há bom tempo atrás, cuja doutrina codificou de uma forma mais, vamos dizer assim, mais objetiva, né, detalhada naquilo que realmente a gente precisa buscar. Eu entendo que nós já podemos dizer que nós já estamos nessa escalada do sucesso espiritual. Sim, eu não teria medo de falar que não, porque senão todos esses anos que a gente tem de experiência, de estudo, de aprofundamento, né? São degraus, né? São os degraus. Falta muito ainda para nós alcançarmos uma excelência que talvez não nos pertença nem neste planeta ainda, para nós entendermos mais, né, com mais assim profundidade a nossa existência, o que estamos fazendo aqui, né, como que a gente vai entender todos os desígnios de Deus, né, conhecer melhor Deus, enfim, são coisas, e os mistérios ainda ocultos que ainda a gente se depara. Sim. Até mesmo no Livro dos Espíritos, que foi feito lá em 1800, foi redigido, né, foi psicografado em 1856, 57, lá existem perguntas que a espiritualidade não sabe, não temos condições, não temos nem vocabulário para explicar determinadas perguntas. Quem já leu sabe disso. Então, nós estamos ainda engatinhando, né? E esse engatinhar nos faz crescer. Contudo, entendemos muita coisa já. Sim. Tá certo? Todos acreditam na reencarnação? Sim. Nossa, já é um grande passo, né? Avanço, né? É um avanço maravilhoso. Então, ele diz, se nós já estamos, né, já estamos almejando, estamos alcançando, ele diz, tratar a todos com a mesma atenção, sem permitir que a condição financeira altere o tratamento. É notório que nós nos deparemos com algumas pessoas cuja, vamos dizer assim, a condição financeira seja um pouco elevada e a gente perde realmente vamos dizer assim, perde um pouco do contato com as pessoas. Por exemplo, um grande diretor de uma empresa, vamos dizer assim, ele não consegue tratar todos com da mesma forma. Ele vai ter lá a sua diretoria, ele vai ter, e muitas vezes por condições e talvez por falta de um pouco de humildade, eles não participem às vezes lá no chão da fábrica, não participem do escritório, do dia a dia. E é isso que estão nos colocando, que se nós tivermos uma condição financeira um pouco mais elevada, que nós não sejamos individualistas ou
ficar procurando amigos da mesma condição, da mesma faixa, porque a gente perde a excelência de você estar junto com a necessidade das outras pessoas que são morais, né? Aquela conversa gostosa, aquele abraço que a gente dá, aquele bate-papo diferenciado, sem buscar interesse, né, numa outra pessoa. Então, eu acho que isso faz parte e a gente consegue entender isso. Mas nós não podemos julgar também, tá certo? O que é proibido você alcançar uma condição melhor financeira de forma alguma. Ninguém nos proibiu de sermos aquilo que nós almejamos. Se tem algumas pessoas que se tornam um pouquinho mais, vamos dizer assim, snob, né? Snob, né? É a critério de cada um, né? E eu conheci vários empresários que, nossa, maravilhosos. Um deles, eu nunca deixo de comentar, Antônio Hermínio de Moraes. Foi o dono, né, um dos donos da Votorantim Celulose, que ele não tinha essa... Ele conversava com todos da mesma forma, a sua vestimenta, aonde ele frequentava, às vezes por coincidência, ali na praia de Bertioga, ele tinha uma casa lá enorme lá. Ele andava na praia, tudo bem que os guardas-costas dele ficavam tudo de prontidão, mas ele, né, mas ele era simples com todo mundo. Então, o dinheiro não modificou o caráter dele, não modificou a excelência dele. É isso, acho que é o ponto legal, né? Sim. Se alguém um dia for ficar milionário, né, não esqueça da gente aqui, né? A gente não vai nada, né? Não adianta nada, a gente não vai nada. Então, não esqueça da gente aqui, né? Uma outra questão, sempre que possível, abraçar fraternalmente os que o cercam. Muitas vezes, um simples olá não é o suficiente, né? Então, quando a gente dá aquele abraço gostoso, né? Que a gente sente, é uma transmissão de energia tão gostosa, não é verdade? De um abraço, né? É um trocar de energias. E você, nesse momento, você coloca, a pessoa que está te abraçando, pode até ser que ela não esteja no melhor dia dela, mas algo de bom ele vai, um sorriso, naquele abraço, energia, né? É uma energia boa. Então, nós já estamos nos preparando espiritualmente para essa situação, de termos esse carinho, às vezes, um sorriso. O sorriso é algo que modifica, que lhe transforma um ambiente. Até uma palavra, você fala, por exemplo, eu sempre brinco com um bom dia, né? Bom dia, fala bom dia, ou boa noite. É uma forma simplória. Agora, boa noite, tem um calento, tem algo diferenciado, tem calor no nosso coração. Você solta aquilo com mais, você emana aquilo com mais gostoso. Porque eu preciso, eu tenho que ser assim? Não, é a transformação que a gente está tendo. São os nossos costumes que nós estamos, né, estamos deixando aqueles ruins de lado e colocando outros sem vergonha, né, sem ter medo de dar um beijo, né? Às vezes lá atrás os homens, eu lembro até hoje, eu trabalhava na Votorantim, né, e nós naquela época tínhamos assim, receio de beijar um homem. E tinha um dos diretores, que era da Trade, que fazia viagens para o Oriente Médio. E lá no Oriente Médio, os homens se beijam. Sim. Se dão os beijos. E ele veio com esse negócio. Então todo mundo ficava assim, meio assim, acanhado e tal. Mas não porque não era bom, era porque não tínhamos esse costume. Sim. Tá certo? Então, ficava aquele negócio, e eu sei que a coisa foi dentro da empresa, e nós, hoje, dentro da casa, algumas pessoas, a gente se beija, homem com homem, mulher. É uma forma de nós transmitirmos algo de bom. Trocarmos carinhos, né? É gostoso isso. Então, significa que nós estamos crescendo espiritualmente. Isso é bom. Ficar perto dos mais humildes, aprende-se mais com eles.
né? Quanto que a gente aprende, né? A gente tem aqui um trabalho, vocês todos já ouviram falar, das cestas básicas que nós ajudamos aí algumas famílias. E essas cestas, elas vão para uma comunidade, eles não sabem quem nós somos. A gente manda sem saber, né? Isso fica... E olha que interessante, dentro de uma comunidade, eles se ajudam entre si. Então, na cesta, por exemplo, às vezes vai 1 quilo a mais de feijão, o que eles fazem? Olha, eu tenho 1 quilo a mais, eu vou dar para aquele que não tem. Nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Eu posso estar com o meu estoque cheio de arroz e feijão, mas eu não estou pensando em... né? Então, porque existe ali, eles estão no meio difícil, é um meio duro de se viver, complicado, né? Mas eles se ajudam, porque sabem das necessidades de cada um. Sabe quanto é importante, às vezes, uma pessoa está passando fome, necessidade, está ali doente, vai ali, põe no carro, às vezes está em cima da moto e vai embora para fazer. Então, quando você está mais próximo do que ele diz aqui, dos humildes, daqueles que realmente estão, a gente aprende muito mais. Sim. O amor. É uma troca. O amor é mais natural, né, Wagner? O amor flui mais, você não acha? Acho que sai do coração sem interesse nenhum. Né? Como a gente, não, eu estou dando 1 quilo de arroz para você me devolve 1 quilo de feijão, exigindo uma troca. Não, é por amor. Esse aqui eu ia até pular, mas eu vou falar. Porque esse livro também já foi também escrito há um bom tempo atrás. Atender o telefone sempre que tocar e nunca mandar dizer que não está. Hoje é impossível. Hoje, eu lembro do Chico que falava isso, né? O Chico Xavier. Nunca deixe ninguém, né, tocando o telefone na porta, alguma coisa. Só que hoje, gente, a gente recebe 90, de 100, 99 ou é das ligações que ligam e desligam, né? A gente não sabe nem quem é, ou de, sei lá, de um monte de coisa que a gente se trote, disso, daquilo. Então, infelizmente, por exemplo, eu trabalho no comércio, trabalho com vendas e tal, e às vezes eu fico preocupado com isso, porque às vezes pode ser um cliente em potencial, às vezes não está fora da minha carteira de clientes e a gente não atende. Mas, hoje, mudou para o WhatsApp, então o WhatsApp acaba ajudando. Mas, o que eu quero dizer, né, voltando aqui, senão eu vou falar do nosso negócio, estou fugindo do assunto. A gente não precisa deixar de atender ninguém, dar atenção às pessoas, seja ao telefone, seja aonde quer, atrás de um balcão, né, num lugar que você atenda ao público. A gente nunca pode desprezar ninguém. Então, no caso, atender o telefone, atender as pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Usar sempre de franqueza, sem deixar de ser dócil. Tá certo. Usar sempre, né? Usar sempre a franqueza, nunca querer mentir ou enganar ninguém. Seja franco com as pessoas, mas não precisa ser ignorante, não precisa ser, né, ao ponto de maltratar, né, de você, numa conversa, às vezes, a gente pode até machucar alguém numa conversa, num assunto. A franqueza é importante, você tem que ser honesto, mas ser dócil, muitas vezes. Não desmerecer ninguém, não desprezar ninguém. Nós já estamos preparados para isso, hein? Não vamos esquecer. Estamos caminhando. Exatamente. Ter o máximo de amigos que puder são riquezas de grande valor de mercado. Vocês concordam com isso? Quem são os nossos, né? A gente tem hoje, tem mais próximos de nós amigos do que família. Acho que acontece com todos nós aqui, porque a gente às vezes, os nossos familiares estão distantes, e a gente vai morar em determinado lugar e tem um vizinho, tem aquele, um apartamento, às vezes a gente está ali, quem vai nos ajudar? É o seu parente que mora a 100 km de distância? Não. Então cria-se ali uma forma de você e da gente ter amigos, né? Sabe um lugar bom para ter amigos? De verdade?
dentro da casa espírita. É verdade, né? Dentro da casa espírita. Tem o mesmo objetivo, né? Os interesses de todos nós não é querendo saber se um é mais rico do que o outro, se tem dinheiro ou não. Não. Aqui dentro a gente se trata, né? De igual para igual. Igual para igual, e é uma amizade gostosa. 100% gostosa. É uma amizade boa, sem interesses. Então, façam parte da nossa casa, ora pois. É muito bom. Mas ter amigos é a melhor coisa que tem. É no escritório, é em casa, é no trabalho, é em qualquer lugar. Família, né? Família, até o próprio ter um filho amigo. Às vezes você tem um filho, mas não tem um amigo. Você tem um parente próximo, mas não tem ele como realmente, né? Como merece. Todo mundo sabe aqui, a gente tem colegas e amigos. Todo mundo sabe a diferença de colega e amigos? Tudo bem? Colega é um colega, é uma pessoa que você no seu cotidiano, mas amigo não. É aquele que você realmente carrega, ele te ajuda, você ajuda, está precisando de alguma coisa, você vai lá, ele te ajuda, sem interesse, por amizade, pura amizade. Então, ter o máximo de amigos é maravilhoso. A gente não vai conseguir, né, fazer muitos amigos, né, nem todo mundo você vai agradar, mas eu tenho certeza que dependendo da nossa boa, né, vontade, a gente consegue ter bons amigos. Tratar bem a família, ela é seu porto seguro. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Família está ali os nossos grandes desafios. É lá dentro da família. É ali que a gente vai buscar o relacionamento, vai buscar o entendimento, a compreensão, a forma de se falar um com o outro, de ouvir, de obedecer ou não, de atender ou não, de dividir, não querer falar um mais alto do que o outro. Então a família é o berço maior que a gente possa ter da nossa escala espiritual. E lá é onde está realmente as nossas grandes dificuldades. Alicerce. Não só alicerce, as nossas dificuldades, as diferenças. As nossas diferenças. Família, né? Com certeza. Posso usar uma frase do orador, do palestrante lá da onde eu trabalho, do irmão X? Sim. Ele falava sempre essa frase. Ele já desencarnou. Era o mesmo palestrante. E ele falava assim: os nossos maiores adversários, não inimigos, adversários, estão dentro da nossa família. Ele não deixa de ter razão. É o algoz, né? Por que ele diz isso? Tem uma profundidade muito maior, porque as nossas diferenças de passado precisam ser restabelecidas. E se eu tiver alguém que está longe do meu berço familiar, eu não vou conseguir tolerar, não vou conseguir, talvez muitas vezes, de ouvir muitas coisas que eu não queria ouvir, que eu não queria. Então, os desafios, né, realmente estão dentro da nossa família. Os laços de família. Né? Os nossos filhos não escolhem aquela casa por acaso, nada é por acaso. Nada é por acaso. Algum motivo tem para eles caírem na nossa casa. Sim. Por causa de vidas Passadas. E muitas vezes a gente somos os pais, e eles que vêm, é porque nós precisamos recebê-los para nos ajudar a crescer. Nós não podemos achar que nós somos, né, os pais, sempre têm razão de forma alguma. Muitas vezes eles vêm para nos ensinar, nos mostrar o melhor caminho que a gente deve seguir. É recíproco. É recíproco. É recíproco. As trocas de pensamentos, de atitudes, seja qual for. Esse orador, o nome dele era João Moinho. Ele falava numa casa de 5 filhos, 3 não se dá com 2, 2 não se dá com 3. Muitas vezes acontece isso. Aí o pai e a mãe falam assim: mas eu queria tudo igual. É isso. Mas são coisas
lá de trás. E é por isso que ele coloca aqui, ó, tratar bem a família, ela é o seu porto seguro. Por que é o porto seguro? Porque ali a gente vai conseguir, né, buscar as necessidades que a gente tem de crescer. Que é difícil você lidar, às vezes, com um filho difícil, com uma esposa, com um avô, com um tio, ou, né, ou vice-versa. Às vezes tem vícios, tem atitudes que aquilo te irritam. E muitas vezes aquilo, né, você fala, poxa vida, por que eu tenho que ficar ouvindo esse tipo de situação? Mas é aí que mora a sua tolerância, a sua paciência. É aí que você começa a exercitar todos esses sentimentos de aprendizado. São necessários para a nossa evolução, né? Sem dúvida. Mas nós já estamos nessa escalada de sucesso espiritual. Então não venham me dizer, né, como dizia, não venham com milongas para cima de mim, né? Porque não é nada difícil. Nada é difícil. Nós temos que, as dificuldades que a gente possa ter, a gente pode vencer com nossa insistência, nosso bem-querer, né, de eu conseguir alcançar, eu vou conseguir, o meu desejo de ter o sucesso e não fracassar. Né? Se eu fracassar, eu vou tentar de novo, mas a gente precisa disso. Vamos lá. Falar com simplicidade. Conceitos filosóficos podem ficar para depois. É verdade, gente. Às vezes a gente vai ouvir vai ouvir um juiz falar ali, meu Deus do céu, né? Os Supremos Tribunais da vida, eles estão às vezes declarando algumas informações para o povo. Aí você precisa do intérprete do seu lado para dizer, poxa, o que esse cara quis dizer aí, né? Então seria muito mais fácil uma linguagem mais simples, popular, zona mesmo, que a gente consiga. E até os palestrantes, viu, Wagner? Às vezes, eu tenho assim, né? É uma coisa que a gente está quebrando isso, de nós falarmos com mais simplicidade, né? Coisas naturais que a gente tem no nosso dia, que seja mais compreensível. Fácil de interpretação. Fácil de entender, porque a nossa doutrina, ela já, assim, né, ela vai buscar, muitas vezes, aquilo que nós não queremos ouvir, bem da verdade. Ela vai cutucar aquilo que a gente não quer ouvir. E dependendo da forma como é dita, você cria ali uma barreira. Né? Então essa forma simplória de nós falarmos é muito importante. De nós nos comunicarmos. Principalmente no meio espiritual. Né? É lógico que você está no meio advocatício, ali, o Supremo, lá eles vão se falar e vão se entender, mas quando você está fora, né? Jesus, para conseguir encarnar aqui na Terra, ele teve que rebaixar a luz dele, não sei quantos volts, porque a luz, a luz que ele emanava era tão forte, que nós ofuscava, né? Aonde ele passava não tinha. Então ele teve que, para conseguir o quê? Nos ensinar, para passar o que realmente é importante para nós. Né? É um grande exemplo. Essas sugestões não resumem tudo de que precisa, mas, se conseguir praticá-las, já será um bom começo. Gente, é isso. Sugestão para o seu sucesso espiritual. Nós estamos aqui encarnados, né? Para quê? Para evoluir. Simplesmente para nós evoluirmos. Nós não estamos aqui para ficarmos para a titia nem para o vovô, não. Nós não vamos ficar aqui para contar a história daqui uns 100 anos, ninguém vai mais saber quem foi o João, Maria, Pedro, já. Mas nós vamos carregar isso nas nossas consciências. O Aidar, ele vai carregar todo ali os pensamentos, as atitudes, tudo vai estar registrado lá dentro da minha consciência. Então a gente acumula informação, acumula erros e acertos para a gente conseguir chegar aonde nós queremos chegar. Aonde? Um grau de evolução. Mas aonde a gente quer chegar? Perfeição. Oi? Nós queremos chegar na perfeição. Só que nós estamos tão distante dela
que nós ainda não conseguimos entender o que é a perfeição. A perfeição é quando nós não necessitarmos mais sequer encarnarmos em qualquer que seja um planeta. Porque quando nós ainda precisamos, né, aprender ainda, a gente encarna. Nós encarnamos, seja qual for um planeta evoluído, um planeta já muito superior que nós, mas se o espírito ainda, salvo aqueles que vão como missão, os missionários, aqueles que encarnam de uma forma para ensinar e ajudar o desenvolvimento do planeta, no caso de Jesus e outros. Mas chegar nessa excelência que nós queremos é quando nós não vamos mais precisar, né, estarmos encarnados, porque a nossa forma espírito encarnado é de aprendizado, é de crescimento, é de evolução. Nós nunca vamos chegar, provavelmente, no mesmo patamar que Deus, mas nós poderemos entender melhor na nossa condição de excelência os desígnios que Ele queria nos passar em 2026, quando estamos aqui hoje. Nossa, quando eu estava encarnado lá na Terra, em 2026, a gente vai poder lembrar que estivemos encarnados no planeta Terra, no planeta Júpiter, no planeta Vênus e todos aqueles que a gente sequer ainda sabe que existem. Nós vamos passar por tudo isso. É a nossa escalada espiritual. Vocês imaginaram, vocês habitarem um planeta, vamos supor lá, o planeta Júpiter? Só que lá no Júpiter só tem um olho, os seres lá, viu? Tem um olho na testa, não tem nariz, não tem boca, não tem perna. Tudo deformado. Tudo deformado. Por quê? Não vai ter boca, né? Aí a gente não vai ter orelha, e daí? Mas é uma evolução. Por que nós temos 2 olhos? Para enxergar, né? A gente precisa. E a boca? Para comer. Mas será que a boca lá no planeta Júpiter vai ser necessário? A gente precisa pôr alimento para dentro do nosso corpo físico? Acho que não, né? A gente vai poder se alimentar do quê? Da energia solar. E é verdade, gente. Nós aqui estamos ajustados a esse planeta e a nossa condição. Por isso que nós rastejamos. Nós não rastejamos no planeta. Nós precisamos de 2 pernas para andar. E olha lá, quando uma falha, aí a gente fica pior ainda. Né? Nós estamos grudados aqui nesse planeta. Então, existem planetas onde nós não precisamos das pernas, porque nós vamos não voar, volitar. Nós vamos nos deslocar de um lugar para outro voando. E tem outros planetas que nem isso será necessário. Por um pensamento, por uma questão, eu estou aqui e eu posso estar num momento em outro lugar. Eu vou, sabe aquela, se materializa num lugar, desmaterializa no outro, porque a nossa condição física ela vai ser cada vez mais sutil. Então nos dá a oportunidade de sermos mais transparentes. Mas isso é onde nós queremos chegar. Por enquanto, temos 2 pernas, às vezes ficamos carecas, calvo, feio, né? Barrigudo, com tudo isso que a gente tem, ficar velho, né? Começa a ter um monte de problema. Por quê? Faz parte da nossa evolução. Nós precisamos perecer com algumas dores para nós alcançarmos o quê? Evolução. Tudo isso. Eu vou aprender que lá na frente, que se eu fumar, eu vou prejudicar o meu pulmão. Então, para que eu vou fumar? Não vou fumar. Então, ele não fuma mais. Já é uma evolução. Não preciso beber mais, porque se eu beber, vai me estragar o fígado. Então, não vou beber mais. E assim sucessivamente. Eu não vou mais maltratar ninguém, porque não tem mais necessidade. Eu não vou mais ter ódio de ninguém, porque não tem necessidade. Porque isso já é algo que passou. Já era. Tá certo? Muito bom, gente. Muito obrigada, Inácio. E vamos lá, para mais uma. Opa! Reforço? Reforço aqui no salão? Então vamos lá, gente. Fazer uma oração, nos preparando para esse momento tão gostoso. Fechando os nossos olhos. Fazendo
um colóquio gostoso com Jesus, de agradecimento por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, onde benfeitores da casa, desde os primórdios, já preparou todo esse salão para nos receber, e de repente a gente, no nosso pensamento, fechando os olhos, fazendo uma reflexão com Jesus, com esses mentores, pedir para eles algo que seja realmente importante. Olha, mentor, eu estou precisando disso, daquilo, de um reforço espiritual, ajuda material, eu preciso de saúde, estou adoentado, não importa qual seja a minha necessidade. Peça, pedis e obtereis com amor e com fé. Esse é o momento, pois a espiritualidade nos dá a oportunidade desse momento e que saibamos aproveitá-lo, onde criamos aqui uma corrente de luz enorme, uma corrente de luz que brilha, que reflete, e esta luz chega até os hospitais, aos asilos, às creches, aos andarilhos nas ruas, reflete no meu vizinho, no meu bairro, no meu país, e reflete nos dirigentes deste planeta, que possam entender melhor o amor de não ter que tirar a vida de mais ninguém, que possamos nesse instante nos ajoelharmos em pensamento perante Jesus e em pensamento colocarmos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom que nós possamos, quando retornarmos às nossas casas, estarmos melhores, dar um abraço gostoso naqueles que lá ficaram. E os que estão nos ouvindo aqui pela internet, da mesma forma, possam receber todo esse carinho, essa vibração que aqui nós criamos através dos nossos bons pensamentos. E Wagner, é a tua vez da continuidade. Eu vou deixar com você esse microfone, quer que eu te coloque? Melhor não é mais fácil. Só não vai embora, tá? Não aparece. Não é essa a intenção. Eu sei. Eu já fui passado e passo com esse. Mas não aparece. Você falou em amigos, né? Sim. E hoje vieram 2 amigos aqui, queridos, para conhecer a casa. Opa, sejam Olha da bem-vindos. Serra. Sejam bem-vindos. Meus amigos queridos. Oi? Meus amigos queridos. Mas da outra casa espírita ou não? Assim. Estão de olho. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que sintam-se bem aqui. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos no fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Há uma passagem no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem o título de Bem-aventurados os que têm puro coração, mas essa passagem se encontra lá para frente, item, bem, peraí, tá aqui, item 8, a partir, item 11, a partir do item 11, e esse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma citação
no Evangelho de Mateus, capítulo 6 a 11, capítulo 13, versículos 6 a 11, e também no capítulo 5, versículo 29 e 30. O contexto e o conceito é basicamente o mesmo. Mas é importante que a gente aborde essa questão, porque algumas palavras na boca de Cristo parecem até meio estranhas, né? Ele falava umas coisas duras de vez em quando, bem dura. E depois de eu ler isso daqui, eu vou contar um caso que aconteceu comigo em setembro do ano passado, ligado a isso aqui. Ele diz assim: se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que se lançasse no fundo do mar. Mó é uma pedra de grande dimensão. Era uma pedra que ficava embaixo, uma pedra que ficava em cima e no meio grãos que, à medida que um burro vira em torno do eixo, né, dessa pedra, essa pedra vai moendo aqueles grãos para poder ser utilizado depois, né? E é muito pesada essa pedra, pesadíssima, né? Só para um animal de carga mesmo poder virar aquilo. E olha o que ele está falando aqui. Se alguém escandalizar um dos pequeninos que creem nele, era melhor que ele colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. O nome disso o que é? Pode falar, que a gente pode falar. Suicídio, não é verdade? Ele está dizendo aqui que era melhor que um cara que escandalizou um dos pequeninos se suicidasse, né? Em setembro do ano passado, eu participei junto com vários colaboradores de várias casas espíritas daquilo que a gente chama de Setembro Amarelo. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? E é o mês de prevenção do quê? Do suicídio. E a gente, todos os domingos desse mês, a gente transmitia uma palestra ao vivo pela internet. E eu estava pilotando lá o estúdio, né, eletrônico por trás da conexão com o YouTube, né, para poder aparecer a palestra lá para todo mundo. E no meio da palestra da pessoa, ela estava falando de prevenção do suicídio. Prevenção. E no meio da palestra, o YouTube derruba a conexão e diz que nós infringimos as diretrizes da instituição, porque estávamos fazendo apologia do suicídio. Apologia. A gente está, na verdade, tentando prevenir. É o mês de valorização da vida, é o contrário, é o oposto, né? E a gente não conseguiu mais recuperar a conexão, só na semana seguinte a gente voltou diferente, né? Sim. A gente voltou pedindo ao palestrante que não falasse essa palavra, que se referisse à questão do suicídio com sinônimo, né? Com atentar contra a própria vida e sei lá o quê. E passamos o mês inteiro desse jeito. Imagina Jesus falando isso aqui hoje. Iam derrubar ele, lógico que iam derrubar. Mas não tem dúvida que iam derrubar. De tão potente, de tão forte, que é a lição que ele quer passar. Mas não acaba aí, ele continua, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, ele está falando em escândalos. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O que é escândalo? Escândalo, e Kardec depois aprofunda um pouco o conceito, na verdade é uma palavra que vem do grego, escândalo, e lá no grego o significado dela é obstáculo. É tudo aquilo que obsta, tudo aquilo que coloca alguma dificuldade para alguém continuar no caminho. Esses escândalos citados por Jesus são coisas ou situações que tentam dificultar o caminho daqueles que estão bem intencionados para evoluir espiritualmente, né? Num outro contexto, que não é exatamente esse da visão espiritual, escândalo é tudo aquilo que provoca frisson na sociedade, né?
Camarada, sei lá, ele é dono de um banco, nossa, que coisa diferente, né? Ele é dono de um banco e conseguiu fazer negociatas incríveis e desviar bilhões de dinheiro, né? Para poder ficar milionário, bilionário, só que depois ele é pego. Ser pego é que é o problema. Para essas pessoas, ser pego é que é o problema. Fazer as coisas erradas, roubar, mentir, não tem nenhum problema, desde que não apareça para o público. Desde que o público não se aperceba do verdadeiro aspecto da sua forma de ser, né? Isso é que é escândalo. Para Jesus não é essa a atenção, né? Jesus usa o termo na acepção espiritual e também na acepção, como a palavra em grego significa, né? Obstáculo. Coisas que impedem a gente de avançar, né? Ele continua, e aqui a coisa fica até pior. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, ou seja, está provocando um escândalo, um obstáculo, uma dificuldade, um problema, né? Cortai-o. Tipo uma barreira? Tipo uma barreira? Exatamente. Se a vossa mão e o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Porque será melhor para vós entrar na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo do inferno. E ele continua: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Em termos que a gente usa hoje em dia, Jesus está aqui incentivando o automutilamento, não é? Arrancar um pedaço do corpo e jogar fora, arrancar um olho e jogar fora, arrancar a mão e jogar fora. Está incentivando o automutilamento. Um motivo a mais para ele ser cancelado quando se ele estivesse falando isso no dia de hoje, na sociedade em que a gente vive hoje, né? Qual é, na verdade, a intenção de Jesus por trás dessas palavras tão duras, né? O que ele tinha em mente quando citou essas coisas e incentivou as pessoas a entenderem? E ele sempre usava de figuras, né, de linguagem, que ele pudesse passar uma mensagem que subjazia, que se encontrava por baixo daquilo que ele estava apresentando nu e cru assim para as pessoas, né? A intenção dele nunca foi, logicamente, incentivar suicídio ou incentivar automutilação, lógico que não. É uma figura de linguagem. E ele, como um grande orador que é, né, ele utiliza essa figura de linguagem chamada hipérbole de uma forma maestral. Hipérbole é um exagero. É uma forma de passar uma informação com exagero nas cores, na aparência, para chocar o auditório, para chocar aqueles que estão escutando e para fazer com que essas pessoas pensem na essência daquilo que ele está dizendo. Está claro? O objetivo de Jesus, logicamente, não era pregar a mutilação física ou o suicídio, né? Ele usava essa hipérbole, que é um exagero retórico, para enfatizar a urgência, a premência, a necessidade rápida da gente passar por uma cura espiritual. Porque tudo que ele está falando aqui é problema espiritual. Escândalo é um obstáculo de natureza espiritual. Exatamente. Exatamente. Aqui dentro do Espiritismo a gente costuma falar que existem palavras que elas, por conta própria, elas não dizem nada, mas o Espírito por trás da palavra é que vivifica, é que permite que a gente consiga aproveitar a mensagem. A palavra em si não é importante. O que ele quis dizer com isso? O que subjaz? O que está por trás disso, né? E ele diz o seguinte, né? Ele utilizou alguns símbolos lá, né? Olho e mão, por exemplo. O que é o nosso olho, do ponto de vista espiritual?
É aquilo que nos dá a faculdade, a possibilidade, o dom de perceber coisas, de identificar coisas. Coisas, não podemos dizer que não, hoje em dia com a internet isso é mais real do que nunca, coisas que a gente escolhe ver e perceber. Verdade, não é? Sim. Não é verdade? Verdade. Absolutamente verdadeiro. Está lá com o celular passando o feed lá, você passa tudo aquilo que você não tem interesse, né? Não é isso? Né? Para enxergar alguma coisa, o algoritmo daquela rede social em que você está percebe que você parou e começa a enfileirar coisas envolvendo aquele assunto que te interessou. Você não vai mais parar de receber informações daquela natureza ou vídeos daquela natureza que você se interessou. O nosso olho, portanto, é algo que nos permite escolher aquilo que a gente quer ver. E essa escolha está atrelada a quê? Em última instância, está atrelada ao nosso nível de evolução espiritual, né? Tem gente que só quer ver pornografia em celular, não tem? Acho que tem, está cheio, né? E só vem pornografia para a pessoa ver se ela alimenta isso o tempo inteiro perante esses algoritmos. Mas tem gente que gosta das mensagens espíritas. E essas pessoas que gostam de mensagens espíritas estão espiritualmente mais preparadas para, através do seu olho e através da sua percepção, se encontrar melhor no ambiente em que essas coisas mais edificantes proliferam, acontecem com mais frequência. Está claro isso? Está claro. O que Jesus falou a respeito do escândalo? Escândalo é um tropeço, né? Como eu já falei, no grego original, escândalo refere-se a uma armadilha, um obstáculo no meio do caminho, um tropeço, motivo de tropeço, motivo de interrupção da caminhada normal. Está claro? O que são os escândalos com os quais a gente lida? Na nossa vida, no nosso dia a dia. O que a gente alimenta dentro de nós e que, frequentemente, essas coisas estão dificultando o nosso caminhar, a nossa evolução, o nosso aprimoramento. É necessário que a gente pense nisso, porque quando Jesus fala de escândalos, ele deixa muito claro que o escândalo é uma escolha. Foi dito aí, né? Não existe nada por acaso, não tem mesmo. Se o escândalo aparece na nossa vida, se o obstáculo se interpõe na nossa caminhada, é porque em algum momento a gente deu motivo para essa interposição, para esse escândalo, esse obstáculo aparecer na nossa vida. Os símbolos que Jesus utiliza são extremamente fortes, né? Arrancar e cortar, eles têm a simbologia, é uma figura rude, uma figura extremamente forte, arrancar e cortar uma parte do corpo, mas arrancar e cortar é o simbolismo do esforço que a gente precisa fazer para renunciar ao mal que a gente abraça. Porque é o mal que a gente abraça que é motivo de escândalo, que é tropeço. É o mal que a gente abraça dentro de nós que é motivo de tropeço. Regride. Né? Não é retirar o membro, extirpar, né, um pedaço do corpo, não. É extirpar algo muito mais importante do que até um pedaço do corpo. Extirpar o hábito pernicioso, o hábito que faz mal, o hábito que a gente tem, que a gente, sendo bem sincero, que a gente curte. A gente curte. A gente só tem um hábito porque algo nesse hábito nos fornece algum tipo de satisfação. Só que esse hábito, ele, em sendo um tropeço, em sendo um motivo de escândalo,
ele traz uma satisfação temporária para uma consequência lá na frente muito, muito, muito pior. Foi o que a Adá falou agora há pouco, né? Não, se beber faz mal, eu não vou beber, porque daqui a pouco eu fico com problema de fígado, né? Fico com problema de rim, fico com problema de saúde. Então eu escolho abrir mão do hábito, e beber é uma coisa que dá prazer, principalmente para quem depende disso, certo? Não tem nem o que discutir. A pessoa não bebe porque ela não gosta e não tem coisa melhor para fazer naquela hora. Salada, né? Ela bebe porque ela gosta. Ela sente naquele hábito, em dar vazão àquele hábito, algum tipo de prazer. E olha, já falei isso aqui, acho que mais de uma vez, né? A pessoa que bebe, a pessoa que se envolve com bebida, principalmente de uma forma exagerada, né? Ela nunca bebe sozinha. Nem que ela esteja absolutamente isolada lá no bar, no lugar que ela está tomando aquilo. Ela sempre está cercada de espíritos obsessores que estão forçando ela, estão incentivando ela a beber cada vez mais, por ela mesma, porque é nisso que ela tem prazer, é um prazer físico, e por eles, que não tem mais corpo físico para poder fazer isso, para poder beber. Então eles se aproximam, trocam fluidos com aquela pessoa que está se alimentando de álcool, né? E eles se sentem felizes com isso, porque quando desencarnaram, estavam conectados ao vício do álcool, e depois que perde o corpo físico, beber não consegue mais, mas ao se conectar voluntariamente, né, com uma pessoa que bebe, ela absorve aqueles fluidos contaminados pelo álcool e se sente como se estivesse bebendo com o seu próprio corpo. Porque é estrago. Entenderam? A mesma coisa vale para todos os vícios, drogas de todos os tipos, né? Exagero de comida, todo mundo que se envolve com esse tipo de vício, qualquer tipo de vício, na verdade está ajudando seres do mundo espiritual a experimentarem vapores, né, fluidos, que essa pessoa emana na satisfação do seu desejo por resultados físicos, né, por satisfação física, e que esses caras aí na espiritualidade acabam se aproveitando, Sugando as energias. Sugando as energias, incentivando cada vez mais aquela pessoa a continuar fazendo isso. Então, o que Jesus fala em relação a arrancar, cortar, é renúncia. Renúncia é abrir mão. É tomar uma decisão consciente de não fazer mais aquilo que para ela está fazendo mal e que está aproximando ela da espiritualidade inferior. Renunciar significa abrir mão, significa não se entregar de corpo e alma, dá para falar assim perfeitamente, né? Para esses vícios, para essas dependências. E o que Jesus está falando aqui é justamente de renúncia quando ele fala em arrancar e cortar. É um símbolo, na verdade, né? É um símbolo de renunciar, de abrir mão, né? Não é simplesmente tirar o membro, lógico, mas extirpar o hábito, o vício, ou o sentimento inferior, porque às vezes o vício na gente está na vibração que a gente pratica dentro de nós. Padrão vibratório, né? Padrão vibratório. O padrão vibratório de raiva, orgulho, egoísmo, apego, tudo isso é motivo para a gente se perder no caminho. É tudo escândalo. É todos os escândalos que Jesus citou. E que aquele órgão específico, dependendo do tipo de sentimento, existe e está conectado naquele momento. Quando Jesus fala no corpo inteiro no inferno, ele mais de uma vez ele citou o termo inferno, né? Que lá para os judeus era Geena, né? Não sei como é que se pronuncia isso em aramaico, hebraico, sei lá. Mas o termo é Geena, que é um lugar de sofrimento eterno, né? O conceito exatamente, se tem fogo, se não tem, como chegou para os nossos tempos, né? Talvez não seja exatamente o conceito dos judeus,
Mas o que Jesus está falando aqui de inferno é o sofrimento pelo qual o espírito passa em função de não renunciar, de não abrir mão, de não se controlar a ponto de continuar exercitando aqueles vícios, aquelas coisas que a pessoa faz para se sentir bem num determinado momento e depois se sentir mal a vida inteira. O que Jesus está falando aqui é que não abrir mão significa se afundar espiritualmente num estado vibratório cada vez pior, que transforma a pessoa e a vida dela num verdadeiro inferno. Num verdadeiro inferno. Sofrimento, dor, tristeza, angústia. Não só para ela, mas também para todas as pessoas que a querem bem, que convivem com ela. Verdade, não é? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. O tempo todo a gente vê isso. É melhor abrir mão de um prazer imediato e imperfeito do que se comprometer por toda a vida na sua economia espiritual, quer dizer, no seu sistema espiritual, e incluindo futuras encarnações. Porque o que a gente faz aqui agora, por não abrir mão daquilo que nos faz mal, vai comprometer aquilo que nós vamos passar em encarnações futuras. Esses espíritos que ajudam as pessoas a se viciar em álcool, se viciar em droga, coisa e tal, não estão vindo da encarnação anterior com esse vício. Provavelmente estão encarnando assim há várias gerações, há várias encarnações. É uma fraqueza espiritual. Exatamente. Fraqueza espiritual. Exato. Então, não é algo que aconteça assim normalmente. E quando isso acontece, encarnações sucessivas, passando pelo mesmo tipo de sofrimento físico em função da própria escolha, quando isso acontece, é mais difícil ainda de se libertar. O que Jesus está falando aqui é: liberte-se. Não importa o preço que você tenha que pagar. Se precisar jogar fora o teu olho, joga. Se precisar cortar sua mão, joga. Porque é muito melhor para você, espiritualmente falando, entrar na vida, e quando ele fala em entrar na vida, é entrar na vida espiritual, né, voltar para a vida espiritual, sem uma parte do corpo físico, do que sofrer durante várias encarnações pelo mesmo motivo. Né? Como é que a gente pode trazer esses ensinos de Jesus para os tempos atuais, né? Qual é o pecado da nossa mão hoje em dia? Não é? Não é? É fácil de entender. O que eu estou escrevendo lá pode ser muito bom, pode ser um lixo. Isso é um pecado da mão, trazido pelo órgão, né, que é a mão, e que me permite me exacerbar, me transformar, exagerar, né, naquilo que eu estou usando a mão para prejudicar alguém. É tão fácil, né? Hoje em dia é tão fácil, tão fácil. Basta você cair na desgraça com alguma pessoa, que essa uma pessoa começa a virar 10, começa a virar 100, começa a virar 1000, 1 milhão, e a pessoa cai no ostracismo assim, com uma reputação manchada pelas mãos de todo mundo. O olho é aquele que nos concede a possibilidade, como foi dito no começo, de enxergar aquilo que a gente quer. Eu quero enxergar a desgraça no outro, eu vou enxergar, eu vou fazer esforço para isso. Vou difamar até que ele realmente caia em desgraça, que ele se contradiga, que ele não consiga conviver com a família. Vocês já viram isso acontecer nos dias atuais? sim. Mudar, gente, mudar, principalmente daquilo que é vício estabelecido, que é costume marcado há muito tempo e que de alguma forma nos traz prazer, em algum sentido, né? Mudar, essa renúncia é algo que dói, está claro? É algo que dói. Basta perguntar para uma pessoa que já passou por um processo de
tratamento contra a droga. Pergunta para essa pessoa se enquanto ela esteve lá internada, com ela foi tudo bem, tudo tranquilo, foi tudo facinho. Foi? Nada. Dor, muita dor, sofrimento intenso, atroz. A pessoa às vezes enlouquece, às vezes perde a capacidade de raciocínio. Mudar para melhor, principalmente quando a gente está rodeado, né, desses problemas, é uma coisa que sempre dói. Sempre dói. Não é fácil. Não é fácil. Mas é algo que a gente precisa fazer de boa vontade, pedindo ajuda quando for necessário, solicitando o amparo de alguém que nos ama, né? Trabalhando aquilo dentro de nós com o maior desapego que for possível. Porque no fundo, toda compulsão, tudo aquilo que nos leva a fazer algo de uma forma compulsiva, né, exagerada, é sempre algo que tem a ver com apego. A gente se apegou às sensações que aquilo nos traz. E os amiguinhos do alheio, os espíritos que ainda estão ligados àquelas vibrações inferiores, nos incentivam na direção oposta do desapego. Não, eles querem que a gente continue apegado. Por isso que é difícil, por isso que tem sofrimento, por isso que tem dor. E é para ser assim. A gente, talvez, dependendo da situação, a gente tenha começado numa boa, né? Eu me lembro, quando eu comecei a fumar, foi no ginásio. Na época de vocês não tinha ginásio, na minha tinha. Ginásio, né? Logo depois do ciclo do primário, nos 4 primeiros anos. Foi no ginásio, no 2º e 3º ano do primário. Aí me deram um cigarro lá, eu experimentei, odiei. Falei, meu Deus, como é que esse pessoal gosta disso? Só que a pressão social de ver todos os coleguinhas fumando e você não, acaba contribuindo para a gente aceitar mais um, e mais um, adivinha? Vira vício. Vira vício. A gente até curte aquela pancada no peito, né? Quando a fumaça entra no pulmão, é uma pancada, é uma cacetada. Mas é isso que as pessoas que fumam gostam. Gostam, né? Eu, graças a Deus, tive condição de me envolver com o nascimento da minha primeira filha, né? Estava casado, recém-casado, eu tinha 1 ano e pouco de casado, e aí a minha mulher então disse que ela estava grávida. Eu falei, então a partir da manhã eu não fumo mais. Eu não vou permitir que minha filha cresça num ambiente contaminado. E parei assim, de um dia para o outro. Foi fácil? De jeito nenhum. Tive um monte de visões, tive um negócio muito doido. Durante semanas, meses. Mas parei. Graças a Deus. Quer saber o que há de irônico? Essa minha filha hoje fuma. Aí foi bom. Mas assim, escolha dela, não fui eu que ajudei, né? De jeito nenhum fui eu que ajudei. Dela, né? Escolha dela. A doutrina espírita ajuda e apoia todo mundo que se compromete a mudar sua forma de ser, a fazer uma transformação na sua vida, a modificar o seu caminho, a retirar do seu caminho os embaraços, os escândalos, né? Tudo aquilo que impede a gente de andar e de crescer, de melhorar, de evoluir, né? Jesus nos convida, isso que é o mais importante, Jesus nos convida à liberdade. Tudo isso que ele fala aqui, de uma forma bem intensa, né? bem poderosa, né? Utilizando figuras rigorosas, né? Com muita intensidade, tudo isso que ele fala aqui é simplesmente para incentivar a gente a se libertar. Só para se libertar de tudo aquilo que é escândalo, de tudo aquilo que é motivo de tropeço, de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que nos aproxima desse inferno citado na Gina aí, e que a gente leva conosco aonde quer que a gente vá, porque o inferno não é um lugar específico. Inferno é um estado de espírito,
é uma vibração espiritual. Se a gente está lidando com isso de uma forma leviana, esse inferno está indo com a gente onde a gente quiser levar. E o que Jesus quer é nos libertar, né? Disso e de todas as outras coisas que comprometem a nossa jornada espiritual. Ele falou isso explicitamente, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade é um dos maiores dons que a gente pode exercitar na nossa vida. Não está apegado a nada, não está preso a nenhum tipo de dependência, não está de forma alguma conectado com o lado do mal por conta dessas dependências. Liberdade é um dom maravilhoso que Jesus nos incentiva a realizar em nós mesmos e que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos ajuda a exercitar a cada dia, a cada momento, a cada passo. Jesus passou por provações, né? Oi? Jesus passou por muitas provações. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Beleza? Beleza. Por favor. Vamos fechar os nossos olhos então e agradecer mais uma vez por esse momento que aqui vivenciamos, pelas palavras do Evangelho de Jesus Cristo que atingiram os nossos corações de uma forma tão importante hoje. Que todos nós, que cada um de nós, no recanto do seu próprio coração, juntemos recursos necessários para vencer toda e qualquer forma de apego, toda e qualquer forma de dificuldade no nosso caminhar, todos os tropeços, todos os escândalos, tudo aquilo que nos compromete no nosso processo de evolução. Mestre amado, que tenhamos hoje, amanhã e sempre a possibilidade de aproveitar as oportunidades que a vida coloca no nosso caminho para praticar todo dia um pouco mais dos teus ensinamentos e dos teus exemplos, que possamos ser de alguma forma, Mestre, instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, vou voltar.